Domingo, meio-dia, almoço e ferrovia. Além de abrir o baú da memória e contar uma história, eu me proponho a comentar notícias ferroviárias com vocês. Notícias que saíram em jornais de grande circulação ou em periódicos específicos da área e que trazem impacto para a memória e a preservação ferroviária no estado de São Paulo e, quando possível, quando eu tiver gabarito e conhecimento para falar sobre isso, em outros estados do país que não são exatamente o alvo da minha pesquisa, mas que eu sempre vou buscar saber. Saiu uma notícia muito preocupante no site da revista Ferroviária, Via Poder 360, que dá conta de algo que eu já adiantei aqui no vídeo dos contornos ferroviários. Foi uma série de 2 vídeos, eu vou deixar fixados no link aqui abaixo, em que eu falava desses contornos ou anéis ferroviários que geram, como consequência, uma grande área de leito ferroviário fantasma dentro dos municípios, uma área ferroviária urbana. Eu disse nesses vídeos que era necessário pensar nesses espaços como espaços culturais, mas pelo visto não é bem isso que está acontecendo. Se esse conteúdo interessa a você, por favor, inscreva-se no canal, ative as notificações e não se esqueça de deixar o seu curtir e ao final deste vídeo o seu comentário. Por que não é bem isso que está acontecendo? Por que não há essa preocupação de preservar o espaço ferroviário? Bom, basicamente porque uma lei atual permite ou acelera a cessão dos espaços ferroviários não mais utilizados às prefeituras dos municípios. E isso gera um certo entrave, um certo problema, porque são áreas centrais que obviamente são alvos de especulação imobiliária ou áreas de interesse das próprias prefeituras para realizar obras outras que não obras memorialistas, que não obras de preservação à ferrovia. Eu quero ler com vocês então o que saiu no boletim da revista Ferroviária do dia 2 de maio de 2024 e vou, à medida da leitura, fazendo os meus comentários. O Ministério dos Transportes realizou nesta quinta-feira, 2 de maio de 24, a cerimônia de assinatura do termo de cessão de trecho ferroviário para a Prefeitura de Araraquara, em São Paulo. A concessionária da extensão de 1,2 km que cruza o centro do município paulista era a Rumo. A companhia mantém a operação do arco ferroviário de Araraquara. Esse arco ferroviário de Araraquara nada mais é do que um férreo-anel, do que um contorno, como eu disse nos vídeos, que passa pelo pátio de Tutóia. Então, desde alguns anos atrás, vamos colocar aí 5 ou 6 anos atrás, a Rumo deixou de circular trens dentro de Araraquara. Eles circulavam eventualmente para uma ou outra manutenção, mas mesmo as oficinas já ficam fora da área do centro, então esse arco tirou a linha do centro de Araraquara numa área de 1.200 metros, que é um espaço ferroviário considerável, se a gente pensar que a gente não está falando só de uma linha, mas sim de um pátio e de todo o leito ferroviário e outros imóveis que ocupam ali o espaço, ligados também à antiga Companhia Paulista e a FEPASA. A Rumo não é mais responsável por isso. Quando era responsável nos últimos tempos, já não preservava. A gente sabia que sem a circulação de trens, quem é de Araraquara ou quem já foi lá como eu, vê que a situação do entorno ali do leito ferroviário é absolutamente deplorável. E aí a Rumo passa numa cerimônia, não exatamente um leito ferroviário em condições, mas um abacaxi para as mãos da prefeitura. Essa foi a primeira operação de devolução de um trecho ferroviário para um município desde a aprovação da Lei das Ferrovias em 2021. O trecho da ferrovia cedida pela Rumo não tinha mais vocação econômica e a devolução permitirá que o município administre a área segundo as necessidades da população local. É aqui que a coisa começa a ficar um pouco complicada. Ponto positivo essa lei? Sim, um ponto positivo. Por quê? Porque essa lei ela desburocratiza, essa lei de 2021, portanto não é da atual gestão federal, que fique bem claro. Essa lei de 2021 é importante porque ela desburocratiza a cessão dos bens ferroviários. Eu já falei aqui no canal que durante os últimos anos, prefeituras que tentaram ter estações ou áreas ligadas à ferrovia passavam por uma enorme burocracia ligada à Secretaria de Patrimônio da União, a SPU, precisavam enviar uma série de documentos, localizar o bem ferroviário. Normalmente as prefeituras não conseguiam fazer isso sozinhas, tinham que ter algum deputado que fosse buscar por eles.
Enfim, era uma epopeia para conseguir, de repente, uma estação para restaurar. Essa lei, ela facilita isso, ela facilita que o bem não mais usado pelas concessionárias chegue às mãos das prefeituras. Só que aí nós temos dois problemas que vêm com essa facilitação e que a lei não foi muito específica. O primeiro problema é que, como eu disse, muitos desses equipamentos ferroviários, falando de maneira ampla, já estão em estado deplorável. Então, se a prefeitura quiser restaurar, teria que haver uma lei complementar, ou essa prefeitura teria que ter uma facilitação de recursos, de repente de uma secretaria de patrimônio mesmo, de preservação histórica, para revitalizar esses lugares. Porque, veja, você tem estações, por exemplo, como a estação de Tirapina, a estação de Campo Alegre em Brotas, a estação de Triagem em Bauru, estações sobre as quais eu já até falei aqui no canal, que estão em estado de destruição avançado. Então, se a prefeitura quiser restaurar, ela vai precisar de dinheiro, e muitos desses municípios são municípios pequenos, que já têm um orçamento enxuto e comprometido, claro, com áreas como saúde, educação, obras públicas, e aí esse dinheiro para o restauro patrimonial ferroviário teria que vir de fora. E eu tenho minhas dúvidas se existe uma verba específica para isso, né, ligada ao patrimônio histórico, e qual é a burocracia para conseguir. Então, esse é o primeiro nó. Legal, está na mão da prefeitura, a prefeitura quer restaurar, só que entre querer e conseguir existe o abismo da grana, porque afinal o que faz um prédio histórico ser restaurado é grana, é dinheiro, vontade política, obviamente, mas dinheiro também, porque o custo não é baixo. O outro ponto é o município administrar áreas segundo as necessidades da população local. Isso me deixa com umas 20 pulgas atrás da orelha, porque essas necessidades da população local, na verdade, são as vontades políticas de quem administra a cidade, que não são necessariamente vontades políticas preservacionistas. E aí é que vem o grande desespero ligado a isso. Então, a prefeitura pode achar que precisa construir casas, ela tem a área, vai lá, põe tudo abaixo e faz casas. E a memória e a história da cidade, para onde vai? Falta uma exigência. Acredito eu que, se você vai ceder uma área ferroviária grande, é necessário fazer um levantamento de bens patrimoniais dessa área e garantir que alguns sejam preservados. Vou ficar aqui com o exemplo de Araraquara. Uma área de 1.200 metros, de 1,2 km, tem material rodante disperso, tem vila ferroviária, tem cabine de chaves, tem estação, tem depósito de cargas, tem coisas ali que não podem sumir. Então, garantir, antes de fazer a cessão, que haja um levantamento dos bens ferroviários presentes nesse trecho e que alguns obrigatoriamente sejam preservados. Claro, você não precisa manter linha inutilizada para as pessoas andarem e tropeçarem. Se ali não passa mais trem, você pode tirar os trilhos, se urbanizar, mas não necessariamente destruir. Um exemplo muito interessante é o exemplo da cidade de Piracicaba. A estação da Companhia Paulista de Estradas de Ferro, que foi cedida já há muitos anos pela prefeitura, teve ali um projeto de parque urbano, um projeto paisagístico muito legal. Como não circulam mais trens, os trilhos foram retirados, mas a gare da estação está preservada, a antiga caixa d'água das locomotivas a vapor, a estação virou museu, o armazém, os antigos armazéns viraram área artística, então foi feito um parque em torno da estação e a prefeitura teve direito à área, mas a preservou. Acredito eu, então, que a preservação de edificações e materiais originais devesse ser obrigatória, mas para isso, como eu disse, deveria ser feito um levantamento a cargo de quem vai ceder, ou seja, a cargo do governo federal e não a cargo das prefeituras, que podem, por vontade ou falta de vontade política, varrerem esses bens para debaixo do tapete e, num passe de mágica, eles acabarem sumindo. E aí o boletim continua e confirma a minha preocupação. Veja lá. Nossa ideia é usar essas áreas para fazer programas como Minha Casa Minha Vida, um programa de reurbanização, praças públicas. Existe uma infinidade de possibilidades. Nossa ideia, na sequência, é publicar uma portaria mais detalhada para dizer como o prefeito vai nos procurar para a devolução desses trechos, disse o Jorge Santoro, que é secretário executivo do Ministério dos Transportes. Percebam aqui que a gama está muito aberta. Nada disso é ruim, pelo contrário, se você pega a área de Araraquara, é uma área grande, o pátio ferroviário de Araraquara é gigantesco,
porque você tinha ali o encontro de duas grandes companhias ferroviárias, que depois se fundiram, Companhia Paulista de Estrada de Ferro e Estrada de Ferro Araraquara. A Paulista compra Araraquara e depois tudo isso vira FEPASA. Então existem áreas realmente em que você tem só trilhos mortos, trilhos inservíveis, uma vez que os trens circulam pelo contorno. Ali, beleza, vamos construir casa, vamos fazer espaço de convivência, fazer prédios do Minha Casa Minha Vida, tá tudo muito bom, praças públicas, mas e a estação, e o material rodante que está no pátio, e a cabine de chaves, e os imóveis históricos, e a vila ferroviária, tudo isso, eu já fui a Araraquara e vi muito bem, está em estado relativo. A estação está bem conservada porque virou um museu. Agora, o armazém está parcialmente destruído, a vila ferroviária foi invadida e as casas estão sendo depredadas, cabine de chaves depredada, material rodante em estado péssimo. Para onde vamos? Ao Poder 360, o prefeito de Araraquara, Dinho Silva, afirmou que a área devolvida será utilizada para construir lagoas que retenham enchentes. Aí a coisa ficou feia. Construir piscinão, né? O que eu coloquei na capa, a ferrovia vai virar piscinão. Em que parte vai ser construído isso? Deveria ser apresentado isso para todas as cidades, tá? Não estou falando aqui só de Araraquara ou só desse prefeito, até porque eu não o conheço, não tenho nenhuma ligação com ele, mas em todas as cidades, qual é o plano que vai ser feito? Porque, veja, simplesmente dá na mão da prefeitura e faça o que quiser, especuladores imobiliários existem e tem dinheiro. É muito simples para a prefeitura, então, repassar isso a algum especulador que pague melhor, mas que ignore completamente a vocação original da área. Então, a prefeitura deveria submeter um plano bem claro do que vai fazer, mas submeter não a autoridades ligadas só a autorização da área em si, mas autoridades que conheçam a importância da área. Porque, claro, você submete um plano de casas populares, todo mundo bate palma e você destrói tudo que tem a ver com a ferrovia para fazer casa popular. Não é bem assim. Isso tem que ser submetido, de repente, a historiadores, a museólogos, a pessoas que pesquisam essa área ferroviária, a história da cidade e a ligação da cidade com a ferrovia, para que essas pessoas possam dizer, olha, legal, nessa área X ou nessa porção da área, manda ver, constrói os prédios, mas, pô, pera, aqui não, ali tem uma casa de chaves original da Companhia Paulista que deve ser restaurada. Então, o que a gente vai fazer ali? O que vai ser da estação? E a vila ferroviária? As vilas ferroviárias próximas às estações, elas eram muito identitárias, eram as casas iguaizinhas, as casas dos operários, uma casa um pouco melhor para o chefe. Então, preservar isso é fundamental. Não é simplesmente, e aí, prefeitura, carta branca. Quando você pensa em piscinões, claro que é uma obra boa para uma cidade, evitar enchentes, só que ainda mais Araraquara, né, que sofreu no final de 22 com chuvas, e aí o prefeito disse que vai ser a maior obra de infraestrutura da cidade. Só que essa infraestrutura vai destruir a história? Porque a prefeitura de Araraquara, assim como outras, já deu vídeos e entrevistas dizendo que ia preservar a memória ferroviária. Se bem me lembro, ali em 21 ou 22, o pátio foi roçado, quando a prefeitura estava tentando ali a sessão, e gente do município pousou ao lado de locomotivas e vagões, dizendo, olha, essa é uma V8. Alguém falou para eles, olha, essa é uma V8, nós precisamos preservar. Olha, este carro de passageiros é importante, nós precisamos preservar, nós vamos preservar, só que desde 2021 ou 2022 isso é falado, isso é assim alardeado como importância histórica e não aconteceu nada. E é o que eu quero mostrar para vocês nas fotos a seguir. Aqui tem 4 objetos ferroviários do Pátio de Araraquara que não podem desaparecer com a transformação do espaço em piscinão. Na parte de cima à esquerda é uma locomotiva GP9, locomotiva fabricada pela General Motors, Electromotive Division, nos anos 60, locomotiva que operou na Araraquara, depois na FEPASA, e que foi estacionada no Pátio de Araraquara operacional com a última pintura da FEPASA. Vejam como ela está agora, vandalizada, sem motor, detonada, e é uma das únicas 2 GP9s inteiras. A outra é a 7005, que está ali perto, mas num estado tão deplorável quanto. Ainda na parte superior, temos um carro de passageiros da antiga Estrada de Ferro Araraquara, carro construído nas oficinas de Araraquara, carro de primeira classe /bar, que deveria também ser preservado, é um carro único, é um produto da cidade, que está
torto, quase tombando, sem janelas, com os bancos arrancados, todo destruído. Na parte inferior esquerda, a locomotiva V86377, já falei dela aqui no canal. E na parte direita, um carro de passageiros de 3 eixos, um raríssimo carro de passageiros da Companhia Paulista, da American Car and Foundry. Existe, inclusive, nos truques desse carro e na lateral dele uma placa ainda da ACF, a sua fabricante. Carro dos anos 20, que a Prefeitura de Araraquara, quando recebeu esse material, disse: olha, nós vamos preservar esse carro, porque ele é histórico, moveu até esse carro para debaixo de um viaduto, para supostamente ele não sofrer vandalismo, só que em 2020 moveu para lá e deixou. Entrar nessa linha é mais fácil que andar para frente. Alguém ocupou esse carro, um noia, numa época de frio, e o carro pegou fogo e aí ele ficou irrecuperável. Então, além disso, as outras coisas, que levantamento vai ser feito? E as outras cidades? Será que nas outras cidades existe, eu vou bater nessa tecla várias vezes, uma responsabilidade histórica dos agentes da cidade para garantir a preservação dos bens ferroviários? Como eu disse, trilho morto ninguém quer, mas estação, Cabine de Chaves, que ainda está em pé, vila ferroviária, que você dê uma outra função, que você transforme em centro de memória, que você transforme em museus, em espaço para cursos, mas, por favor, não vamos destruir isso. Essa é a minha grande preocupação com essa notícia e essa é a minha preocupação com essa lei. Que sejam, sim, cedidos os espaços à prefeitura, porque, obviamente, as concessionárias não têm interesse em manter locomotivas não mais usadas e estações não mais usadas, mas que ao ceder esse espaço para as prefeituras, seja feito um levantamento detalhado do que ainda existe nesse espaço e que seja exigida a contrapartida da preservação desses bens. Preservação que receberá e que deve receber dinheiro público e dinheiro dos órgãos de patrimônio para que aconteça e seja fiscalizada. Esse foi o nosso primeiro vídeo comentando notícias. Eu espero que você tenha gostado. Deixe sua curtida, seu comentário, inscreva-se no canal, ative as notificações e conheça um pouco do meu acervo fotográfico de 20 anos de pesquisa no Instagram, @memoriaferroviaria.sp. Um grande abraço e até a próxima.